de informação. Informação não é se conectar com o uno. É algo além do pensar da informação. Perceberam a unicidade com o cosmos além do bem e do mal que eu falei? Por isso o conceito de karma. Você está nervoso? Karma. O conceito de karma é tão impregnado no pensamento oriental. Por quê? Porque de alguma forma, para nós vivermos, nós precisamos acreditar que existe o quê? Justiça. Nós precisamos de algum tipo de justiça para viver. Olha isso. Vou bugar vocês. Se eu estou conectado ao Uno, você está conectado ao Uno. Se eu te mato, isso não é necessariamente ruim. Mas quando eu te mato, eu mato uma parte de mim. Ou seja, não há moralidade. Não existe alguém de fora que diz: isso é certo, isso é errado, não faça isso. No fundo, o que você tem que fazer é algo para alcançar o Uno. Seja sacrifício humano, seja mutilação, seja qualquer coisa. Mas você não pode pensar, entendeu? Que é um ritual. Isso é aquele cara que queimou o próprio corpo? Sim, é bem famosas práticas onde a pessoa fica sem comer, meditando muito tempo, no hinduísmo, etc. É porque aquele não aprofunda em cada um. Mas a ideia de desprezar o corpo, porque o corpo é inferior. No final, para eu alcançar o Uno, eu preciso largar disso daqui. Que não é um conceito cristão, de jeito nenhum. Então, eu ia perguntar exatamente isso que você acabou de indagar. Porque se você fala que tem que ter justiça para o ser humano viver, então depende de como é definida essa questão de justiça. E como é definido de acordo com o Brahma e o Karma. Certo, mas de alguma forma, para eles, o karma existe alguma coisa que vai te punir se você agiu mal, mas eu não vou entrar no mérito, porque se eu agir mal e eu estou ligado ao tudo, quem é que vai decidir? Eu sou o tudo. Eu sou inclusive a justiça. Não bate, entendeu? Porque em sentido último, o que é o karma? É a ausência de um Deus, é a ausência de perdão, a ausência de personalidade, mas existe algum tipo de regra que faz os maus serem punidos e os bons serem elevados. Mas quem define o que é bom e mal, se eu estou conectado a tudo e não estou definindo nada? Tá dando para entender? É confuso mesmo. Se você está entendendo que é confuso, é porque você está entendendo. Mas o seu karma não é tipo o seu destino, alguma coisa assim? Tem essa? Ele é a soma das suas atitudes. Sequência, né? Preso ao seu destino. Porque você vai sempre agir. E você vai sempre ter resultados disso. Porque a pessoa fala, tipo, isso é meu karma, né? Sim, então. Só que a maior parte de quem fala Não tá muito no ligado. Ocidente não sabe os desdobramentos disso. Porque no fundo, você quer elevar e se unir com o Uno. Você não quer ficar passando raiva aqui, sendo um rato, uma borboleta, um inseto, uma árvore. Você quer transcender. Como é que eu sei que eu posso transcender? Eu preciso me unir com algo superior, mas ao mesmo tempo eu estou preso pagando pelos meus erros aqui. Não responde. Mas eles acreditam nisso. Essa questão de que existe algum tipo de justiça que faz os maus serem punidos, e aí entra a questão da reencarnação, e os bons serem elevados. O tempo é irreal, a história é cíclica, tudo flui como uma espécie de ciclo da água, lembra? Chove, ri, vai, evapora, chove, tá, não sei o quê. Ciclo da água que todo mundo já viu na escola alguma vez na vida. E aí, como fã de Rei Leão, sou fã de Rei Leão da fita verde. Quem viu a fita verde de Rei Leão aqui? Se você não viu a fita verde, você não tem moral para falar comigo. Não, tô brincando. Isso daí é uma cosmovisão errada. Mas Rei Leão da fita verde. Até... Tinha uma em casa. Eu peguei emprestado, assisti até decorar todas as falas. Eu tinha 11 anos. Mas a música... vai sair Rei Leão hoje. Esse ano, né? Por incrível que pareça.
ciclo sem fim que nos guiará a dor e a emoção pela fé e o amor. O que isso significa? Não significa nada. Porque se é um ciclo sem fim, ele não te guia para lugar nenhum. E ele não te guia a dor e a emoção, nem a fé e o amor. Porque o que é fé e o amor? Se é um ciclo sem fim. Qual é o sentido disso? Tá aí. Fica cantando, achando bonito e emocionando. Você também. Eu acho, né? O compromisso do monista é o fim do desejo e da personalidade. É a aniquilação do ego. Mas ele precisa perceber sua própria união com o uno. E é engraçado que não é descobrir, é perceber. Porque você já está ligado. É tipo acordar um dia e eu me percebo com essa aliança. Eu me percebo casado, eu me percebo conectado a outra pessoa. E eu preciso perceber, tá ligado à percepção. E tá ligado a quê? A realidade não física, mas a realidade da intuição. Então não é algo que eu posso descobrir, é algo que eu tenho que perceber. Mas eu não posso pensar para perceber. Isso vai totalmente contra o que a gente pensa. Porque a gente não consegue nem usar outra palavra, a gente usa o termo pensa. Porque não tem jeito de aprender sem pensar. Mas é o objetivo deles, não deve ser meio frustrado, deve ser meio frustrante. Plano que tem como aprender sem pensar. Na Matrix, você upa. A gente vai falar disso. O Matrix ele tem uma função interessante. O mundo é ilusório, logo, para evitar sofrer, é melhor o quê? Não desejar. E aí você vai se elevar. Você ficar desejando coisas e tal, você vai continuar preso aqui no karma e vai continuar perdendo tempo ao invés de se unir com o único. Isso é mais ou menos relacionado com a Cabala? Talvez. Tem a questão. Que a Cabala seria algo ligado ao judaísmo e tal. Eu não conheço a fundo, mas eu sei que tem a ver com essa questão de coisas predeterminadas, tem alguma coisa a ver de manipulação da sorte. Eu já escutei uma história sobre as céfiras, que tem as mais materiais e as mais espirituais. E sendo a circulação das materiais que tornam ao divino. Então podemos considerar que isso pode ser um desdobramento que considera que você tentando deixar o corpo através do karma, etc., tentando chegar ao divino através dessa forma. Talvez. Está dentro do raciocínio deles. Isso está tudo ligado na palavra gnose, que é o que a gente chama de gnosticismo, que é um conceito neoplatônico ou platônico, que fala da separação. Carne ruim, matéria ruim, espírito bom. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, mas tem tudo a ver com a nossa sociedade. A gente vai chegar lá em Nova Era. Chegou. As coisas da vida poderiam ser assim, né? O universo separado. A Nova Era é um negócio. É difícil. Tem a ver com a Era de Aquário? Tem até um livro, Era de Aquário e tal. Eu não coloquei aqui porque é muito grande. Tem umas 30 ou 40 páginas só de Nova Era no livro. Já estava me dando um chilique 4 horas da tarde quando eu estava lendo e tentando resumir. E no final, eu vou dar um resumo aqui e trazer algumas conexões. O objetivo não é esvaziar o conceito. O objetivo é nós refletirmos e termos algo introdutório. A Nova Era é uma opção ocidentalizada, isso não existe creio. Dos ensinos que tem raiz no monismo panteísta, então a Nova Era pega um pouco disso, um pouco daquela transcendência e misticismo, mas diferente do monismo, qual que é a ênfase? A ênfase é o eu. Antes eles queriam sumir, mas aí está falando de gente do Ocidente, gente que vive na América, o sonho americano. Eu não quero perder o eu quero alcançar a divindade através do eu. É diferente, é um movimento diferente, por isso que ele coloca como coisas separadas. Aqui, o indivíduo não tem valor, porque o valor é se desindividualizar. Ali não. Ali é algo que você não pode abrir mão do valor. Então assim, eu não sei se você já ouviu
besteiras, se você já cresceu no ambiente de igreja, ou se você veio de uma família que ouvia isso e ficava com medo. Mas Nova Era era um negócio que em 2000 e alguma coisa, perto do período que eu cheguei na igreja, era um negócio chato. Essa roupa é isso, não sei o que, roda a música ao contrário, não sei o que. Porque demora muito para chegar no Brasil, né? Mas era um negócio de procurar diabo, procurar coisa mística em Coca-Cola, tudo. inclusive. Coca-Cola, Óbvio, né? Alô, Sim, foi você que trouxe, viu? Tá tentando me enganar, eu tô bebendo, mas é com Então o objetivo não é o desaparecimento, mas é o eu ser elevado e me conectar. Aí já tem múltiplas funções, porque aí a Nova Era já se conecta com muita coisa. E eu vou falar só algumas. Então eu não perco o meu desejo e a minha vontade, mas eu satisfaço ela através dessa canalização, através de seguir esses gurus. Então o que seria algo não personalizado se torna super personalizado na Nova Era. Se torna super centralizado em mim e na minha busca. Por quê? Lembra que isso daqui veio depois do niilismo. O nada já não deu certo. Não dá para não ter nada. Então eu preciso de alguma coisa, mesmo que pareça que não é nada, ou que pareça que não é tão complexo. Então tem algumas figuras. Você já ouviu Deepak Chopra? Em algum videozinho, em alguma coisa? Tem muito livro. Olha o tanto de livro que tem. Opa! Cadê? Olha o tanto de livro. E o cara ganha dinheiro e vai em tudo quanto é lugar. Tem um livro aqui, ó, O Terceiro Jesus. Eu vou citar uma coisinha dele depois, mas vamos voltar. Vamos voltar, que vocês estão muito apressados. A Oprah Winfrey. Oprah, todo mundo sabe quem é a Oprah. Não sabe o que significa, mas sabe quem é a Oprah. Ela era uma apresentadora americana, eu acho que ela aposentou, né? Não está mais apresentando. Mas ela levava muita gente da espiritualidade, galera alternativa. Alternativa é um termo que conecta bem com a Nova Era. Você está vendo o capetinho ali? Ó? É uma piada mal desenhada. Nossa, é um capeta aqui. Teoricamente. Não tá vendo o chifre? Não é cabelo aquilo, é o chifre dele. Os dentinhos assim. Eu não manjo muito disso. Mas enquanto isso vem nos anos 60, abre caminho para aquilo que vai nos anos 70 em diante e vai sumindo, porque vai misturando com a cultura. Então o objetivo é buscar uma transcendência sem o teísmo. Então a base é o materialismo, é a evolução. Não tem transcendente. Eu sou transcendente. O universo está fechado para algum Deus personalizado. Mas ele está todo conectado aqui dentro. Sem personalidade, sem vontade, sem dar opinião. Só existe a minha vontade. Só existe a minha determinação. Então eles trazem uma transcendência sem o teísmo. Então é um misticismo. E o foco? O foco é no novo homem. Por quê? Porque eles têm evolução como base. Pô, materialismo, Darwin, todo mundo sabe que é verdade. Quem não acredita nisso é burro. Vai questionar isso? Vai questionar isso lá na sua faculdade ou em algum lugar. Que os espertões, as pessoas que entendem de tudo, e inclusive tem uma máquina do tempo, voltaram, viram o Big Bang e afirmam taxativamente. Eles vão falar, não, é um fato. Então o objetivo é um novo homem. Antes, Nietzsche estava lá e ele falou de um novo homem que surgiria. Um homem totalmente livre, que teria poder, a vontade de potência, se libertaria, seria um leão que... E aí aquilo está ecoando. Isso daqui é acumulativo. Então tudo que a gente está aprendendo é em ordem mais ou menos cronológica. Por isso que você vai perceber características dali, aqui, ali e tal. Então esse é um conceito materialista. Não há transcendente, mas há o eu. E o eu está conectado com o cosmos. Mas não é uma pessoa. Eu posso até chamar de Deus, mas não é uma pessoa. É algo, mas não é uma pessoa. E tem a ver comigo, mas não é uma pessoa. É o universo. Energia. É o universo, é uma energia. É isso daí. Porque para você pode ser uma energia.
Para você pode ser o universo, para mim pode ser o cosmos, para mim pode ser Buda, ou pode ser Jesus, ou sigo Gandhi, o islamismo, entendeu? Eu posso pegar coisas disso, como a gente vê muita gente, que ela quer ter paz, amor, porque Jesus é legal, mas quer ter uma viajada meio budista. Porque nós temos essa necessidade de nos conectarmos a alguma tradição. Não coloquei aqui. Na verdade eu fiz, aí eu apaguei, depois eu fiz de novo. Está escrito aqui a tradição. E nós temos essa necessidade. Vocês vão perceber algumas coisas. Mas essa é a ideia. Você tem que curtir tudo, respeitar tudo. Aquele olho do dólar, sabe? Você tem um... Quem aí tem o dólar na carteira? Quem? Você? Você? Você nem sabe por quê? Para te trazer dinheiro. Isso é sorte. Misticismo. A carteira dele é um dólar. Aquele ali é ganancioso. Ele não quer ter um dólar na carteira. Não tem um olho. Mas brincadeiras à parte, aquele olho, aquele triângulo, o olho que tudo vê, não sei o que, é ele que está no meio aqui. Tá ligado à transcendência e tal. Porque não importa a informação. Não importa se Jesus falou que ele é único, se ele se diferencia, ou se Maomé falou que é único, não importa. Porque pra mim não é. E se pra mim não é, assim que vai ser. E eu não quero debater, não quero bater boca, porque pra mim assim eu não quero saber de verdade. Eu quero transcender. Então entende como é brigar com fumaça? É meio perdido isso se a pessoa não se abrir para a possibilidade de diálogo, para você entender na verdade o que ela fez, porque no fundo nem ela entende muito bem o que ela fez. E tem guru ganhando muito dinheiro. Então ela teve início nos anos 70, ela pegou a onda do monismo, ela conectou uma série de disciplinas acadêmicas, coisa de universitário isso daqui. E foi um movimento que teve a sua origem onde? No gnosticismo. O que é gnosticismo? Gnose é aquela ideia da doutrina complexa que apenas alguns iniciados podem alcançar. E o cristianismo bíblico lidou com gnósticos no meio da igreja. E fizeram um estrago desgraçado no sentido exato da palavra. Porque eles partiram o cristianismo debaixo de outra cosmovisão. E o pessoal estava indo nessa. Eu já devo ter falado aqui, se eu não falei, eu vou falar agora. Por que nós enterramos pessoas? Ou cremamos, ou guardamos em algum lugar, desde que não coloquemos no armário, enfim, nem matemos ela. Mas por que a gente cria um túmulo, uma lápide, um lugar para que conecte? A gente tem um senso de dignidade. Aquela coisa é uma pessoa. Deus criou o homem, carne e espírito. Então nós somos um. Nós não somos algo e aí depois sai o algo de dentro e isso daqui é uma casca. Não. O nosso corpo é levado muito a sério na Bíblia. Não, a gente não chega em algum lugar e fala, morreu, já era. Inclusive nós cremos na ressurreição do corpo. A gente não vai ser um monte de fantasminha igual no Dragon Ball lá, que não tem perninha, tem um rabinho assim. Não. A gente ainda acredita no cristianismo bíblico que a gente vai viver nas nuvens. Não, ressurreição do corpo. Jesus teve a ressurreição do corpo. Era diferente, mas ainda era o dele. Físico, comia, se teletransportava. Ia para lá e para cá. Mas ele ainda era um corpo. Então nós teremos a ressurreição do corpo. Isso é uma doutrina central do credo apostólico. Como você acha que deve ser a nossa relação? Não sei nem bem se é a nossa relação. Mas assim, depois que as pessoas morrem e que frequentam o cemitério, sabe? Pensando nessa ideia do corpo. Sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Pode perguntar, porque eu estou mastigando. Continua a pergunta. Sua pergunta foi muito rápida. Porque assim, eu sou meio desencarada com isso, assim. Então. Aí agora você me fez pensar sobre isso. Assim. Alguém abre em Gênesis 2:4. Abre rapidinho. Não, pode demorar. Hoje meio. Tô demorando. Não. Tem que ser rápido. Vamos lá. Gênesis 2:4.
2:4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, está falando de origem, criação, explicação da onde vem, certo? Esse é o contexto, claro, bonitinho, Gênesis. Agora a gente vai ver sobre Deus criando o homem. E aí eu quero dar um nó na cabeça de vocês, que eu já expliquei isso aqui, acho que na primeira aula, mas eu quero que vocês reflitam de novo, para mostrar a seriedade do corpo. Que cria tudo. 7. É o 7. Isso. É o 7. Então, ele criou tudo, está no mesmo contexto de origem, explicando quem que criou, para que foi criado, como que foi. O que diz no 7 especificamente? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Na minha tradução, tornou-se alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma. Então esse conceito de desprezar o corpo, nós valorizamos o nosso corpo, nós cuidamos do nosso corpo, e nós teremos o nosso corpo ressurreto. Não estou nem entrando no negócio, se cremar o corpo. Meu, Jesus ressuscitou dos mortos. A facilidade para Deus levantar um esqueleto seco, todo arrebentado, e transformar poeira em gente é a mesma. Mas o ponto é, nós somos feitos alma vivente, alma desejante, alma que tem desejos, aspirações. Que o símbolo para o judeu, quando a gente está com fome, a gente faz o quê? Come. Não, mas qual que é o exemplo físico? Você não pode comer e você não sabe falar. Como é que você gesticula? Ou assim, ou... Sim. Que assim pode significar dor de barriga também. Mas tá tudo ligado à comida, né? Antes ou depois. O judeu, ele não fazia assim. O hebreu, ele fazia assim. E a palavra para alma vivente é essa palavra, de garganta. O judeu, ele não faz igual a gente. Eu dou uma metáfora e explico um conceito. Não, eles usavam imagens. Os judeus não, porque eles não eram judeus ainda. Isso aí será anacronista. Os hebreus. Eles... tô com fome, tô com sede. Desejo. É isso que significa alma vivente. Quando eles negam o desejo aqui, é a mesma coisa que negar sua própria humanidade. A solução não é fazer todos os seus desejos também. Mas existe um meio do caminho aí, onde o cristianismo apresenta, que você tem